A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Yaya Garcia, capítulo 7. 3 meses depois da chegada ao Rio de Janeiro, tinha Jorge liquidado todos os negócios de família. Os haveres herdados podiam dispensá-lo de advogar ou de seguir qualquer outra profissão, uma vez que não fosse ambicioso e regisse com critério o uso de suas rendas. Tinha as qualidades precisas para isso, umas naturais, outras obtidas com o tempo. Os 4 anos de guerra, de mãos dadas com os sucessos imediatamente anteriores, fizeram-lhe perder certas preocupações que eram, em 1866, as únicas de seu espírito. A vida, a rédea solta, o desperdício elegante, todas as seduções juvenis eram inteiramente passadas. O espetáculo da guerra, que não raro engendra o orgulho, produziu em Jorge uma ação contrária, porque ele viu, ao lado da justa glória de seu país, o irremediável conflito das coisas humanas. Pela primeira vez meditou, admirou-se de achar em si uma fonte de ideias e sensações que nunca lhe deram os recreios de outro tempo. Contudo, não se pode dizer que viera filósofo. Era um homem apenas cuja consciência reta e cândida sobrevivera às preocupações da primeira quadra, cujo espírito, temperado pela vida intensa de uma longa campanha, começa de penetrar um pouco abaixo da superfície das coisas. Querendo adotar um plano de vida nova, renegou a princípio todos os hábitos anteriores, disposto a dar à sociedade tão somente a estrita polidez. Teve primeiro ideia de ir estabelecer-se em algum recanto silencioso e escuro no interior, mas desistiu logo, cedendo à necessidade de ficar mais à mão de uma viagem transatlântica, ideia a que, aliás, nunca deu princípio de execução. Os primeiros 3 meses passaram depressa. Foram empregados em liquidar o inventário. Poucos legados deixara a viúva. Um deles interessa-nos porque recaiu em favor de Yaya Garcia. A viúva beneficiava, assim, diretamente o marido de Estela. Jorge aprovou cordialmente o ato de sua mãe. Não aprovou menos o dote de Estela, mas o sentimento do vexame que experimentou, logo que ele teve notícia, honrava a delicadeza de seu coração. Luiz Garcia dera pressa em visitar o filho de Valéria. A entrevista desses 2 homens, que o curso dos sucessos colocara em tão delicada situação, foi cordial, mas não expansiva. Jorge não achou Garcia mais velho, era o mesmo, mas o achou também menos reservado que antes. A conversa em começo não foi além dos fatos gerais. Falaram da guerra e das vitórias. Jorge referiu alguns episódios que o outro ouviu com interesse, e como parecesse olvidar seus próprios feitos. Vejo que é modesto, observou Luiz Garcia. Felizmente lemos as folhas e as partes oficiais. Fiz o que pude, respondeu Jorge. Era preciso vencer ou ser vencido. Que é feito de tanta gente que ainda não vi? Continuou ele para desviar o assunto. Cada qual segue o seu destino. Meu sogro, creio que já o visitou. A propósito, deixe-me agradecer os benefícios que devo à sua mãe. Jorge quis interrompê-lo com um gesto. Perdão, é meu dever, continuou Luiz Garcia gravemente. A senhora Dona Valéria quis mostrar ainda à última hora a simpatia que sempre lhe mereci. 2 vezes o fez, além de outras. Primeiramente, resolveu-me a casar outra vez, coisa que estava longe de meus cálculos.
Foi ela a primeira autora dessa transformação de minha vida, e em boa hora o foi, porque não me podia fazer maior obséquio. Requintou o obséquio, ocultando até a última hora a prova de ternura que desde alguns meses antes dera à minha mulher. Tinha adotado, como deve saber. Jorge fez um gesto afirmativo. Achou que não era bastante e deixou à minha filha um legado, que será o seu dote. Gostava muito dela. Não podendo agradecê-lo à benfeitora, permita que o agradeça ao... Desta vez há de obedecer-me, interrompeu Jorge com brandura. Falemos de outra coisa. Sim, falemos de minha mulher. Saiba que rematou dignamente a obra de sua mãe e mais uma vez me fez compreender o benefício do casamento. Logo depois de casado, propôs-me aceitar, em favor de minha filha, a parte com que a senhora Dona Valéria lhe manifestara sua afeição. Gostei de a ouvir, porque era sinal de desinteresse, mas recusei sem eficácia. Cedi, enfim, e não podia ser de outro modo. Folgo de lhe dizer essas coisas porque são raras. Jorge fechou o rosto ao ouvir essas palavras de Luiz Garcia. Adivinhara a causa do desinteresse de Estela. Eterno orgulho, pensou ele. Depois refletiu no caso e perguntou a si mesmo se a moça teria confiado ao marido alguma coisa do que se passara entre eles. Era difícil percebê-lo, mas não era acertado supô-lo. Nenhuma mulher o faria nunca. Estela menos que nenhuma outra. Interrogou o rosto de Luiz Garcia. Achou-o plácido e imóvel. Após alguns segundos de silêncio, estendeu-lhe a mão. Permite-me então que o felicite, disse ele. De coração, acudiu Luiz Garcia, e depois de erguer-se, se eu tivesse o cestro de dar conselhos, dir-lhe-ia que se casasse. Pode ser. Não lhe pergunto pela outra paixão. Creio que a esqueceu de todo. De todo. Luiz Garcia apertou-lhe cordialmente a mão e saiu, depois de lhe oferecer a casa. Jorge ficou alguns instantes pensativo. A notícia do dote de Estela causara-lhe certo vexame. A notícia da doação feita pela moça em favor da enteada produzia-lhe agora um sentimento mesclado de admiração e despeito. Ele sentia arder no mais fundo do coração da moça um resíduo de ódio, e em seu próprio coração não podia deixar de aprovar o ato. Sendo forçoso pagar a visita a Luiz Garcia, Jorge demorou o cumprimento desse dever enquanto lhe foi possível fazê-lo sem reparo. Um dia, enfim, sabendo por intermédio do Sr. Antunes que a família não estava em casa, foi a Santa Teresa e deixou lá um bilhete de visita. A vida de Jorge foi então dividida entre o estudo e a sociedade, à qual cabia somente uma parte mínima. Estudava muito e projetava ainda mais. Delineou várias obras durante algumas semanas. A primeira foi uma história de guerra que deixou por mão, desde que encarou de frente um monte de documentos que teria de compulsar e as numerosas datas que seria obrigado a coligir. Veio depois um opúsculo sobre questões jurídicas e logo 2 biografias de generais. Tão depressa escrevi o título da obra como a punha de lado. O espírito sôfrego colhia só as primícias da ideia, que aliás entrevia apenas. Uma só vez, lembrou-se de escrever um romance, que era nada menos que o seu próprio. Ao cabo de algumas páginas, reconheceu que a execução não correspondia ao pensamento e que não saía das efusões líricas e das proporções da anedota. Quando mais disposto se achava a compor essa autobiografia, ocorreu vagar à casa da Tijuca, a mesma aonde fora uma vez com sua mãe e Estela, ponto de partida dos sucessos que lhe transformaram a existência. Quis vê-la novamente,
Talvez ali achasse uma fonte de inspiração. Foi. Achou-a quase no mesmo estado. Entrou curioso e tranquilo. Pouco a pouco sentiu que o passado começava a reviver. A ressurreição foi completa quando penetrou na varanda, em que da primeira vez achara o casal de pombos solitário e esquecido. Já lá não estavam as pobres aves. Tinham voado ou morrido, como as esperanças dele, e tão discretamente que a ninguém revelaram o desastrado episódio. Mas as paredes eram as mesmas, eram os mesmos o parapeito e o ladrilho do chão. Jorge encostou-se ao parapeito onde estivera Estela, com os pombos ao colo, diante dele naquela fatal manhã. O que sentia nesse outro tempo, posto frisasse o amor, tinha ainda um pouco de estouvamento juvenil. Contudo, a vista das paredes nuas e frias da varanda abria-lhe na alma a fonte das sensações austeras, e ele tornou a ver os olhos férvidos e o rosto pálido da moça. Pareceu até escutar-lhe o som da voz. Viu também a sua própria violência, e como em meio de tantas vicissitudes, trazia ainda a consciência íntegra, a recordação fê-lo estremecer e abater. Jorge fincou os braços no parapeito e fechou a cabeça nas mãos. Olá, senhor dorminhoco, são horas de almoçar. Jorge ergueu vivamente a cabeça e olhou para a chácara, donde lhe pareceu que saíra a voz. Na chácara, a 20 passos de distância, estava um homem que sorria para ele, com as mãos nas costas, seguras a uma grossa bengala. Jorge sentiu um calafrio, como se lhe descobrissem o segredo do passado. Só depois de desfeita a primeira sensação, respondeu sorrindo. Não durmo, estou pensando nos aluguéis. Muda-se para aqui? Não, a casa é sua. É, suba cá. O homem galgou os 6 degraus da escada de tijolo e entrou na varanda, onde Jorge assumira exclusivamente o papel de proprietário, olhando atentamente para as paredes do edifício. Que faz por aqui, senhor Procópio Dias, às 10 horas da manhã? Disse Jorge logo que o outro apareceu. Passei a noite na Tijuca. Soube que esta casa vagara. Vim vê-la. Não sabia que era sua. Está um pouco estragada. Muito, muito. Parece. Procópio Dias abanou a cabeça com um gesto de lástima. Não é assim que deve responder um proprietário, disse ele. Meu interesse é achá-la arruinada. O seu é dizer que apenas precisa de algum conserto. A realidade é que a casa está entre a minha e a sua opinião. Olha, se está disposto a concordar sempre com os inquilinos, é melhor vender as casas todas que possui, ou fica perdido. Com quem então esta casa é sua? A aparência não é feia. Há alguma coisa que pode ser consertada e ficar então excelente. Não é casa moderna, mas é sólida. Eu já a vi quase toda. Desci à chácara e estava a examiná-la quando o senhor apareceu na varanda. Quer ficar com ela? Ingênuo, respondeu Procópio Dias, batendo-lhe alegremente no ombro. Se eu confesso que ela não está muito estragada é porque não a quero para mim. É grande demais e depois fica muito longe da cidade. Se fosse mais para baixo... Mas no caso de que haja por aí algum namoro, ponderou Jorge sorrindo. Falemos de outra coisa, acudiu o outro faiscando-lhe os olhos. Os olhos de Procópio Dias eram cor de chumbo, com uma expressão refletida e sonsa. Tinha 50 anos esse homem, uns 50 anos ainda verdes e prósperos. Era mediano de carnes e de estatura e não horrivelmente feio. A porção de fealdade que lhe coubera, ele a disfarçava.
quando podia, por meio de qualidades que adquirira com o tempo e o trato social. Fazia, às vezes, um movimento que lhe descrevia na testa 5 rugas horizontais. Era uma das suas maneiras de rir. Além dessa particularidade, havia o feitio do nariz, que representava um triângulo de lados iguais, ou quase. Nariz a um tempo sarcástico e inquisidor. Não obstante a expressão dos olhos, Procópio Dias tinha a particularidade de parecer simplório sempre que lhe convinha. Nessas ocasiões é que ria com a testa. Não usava barba. Ele próprio a fazia com o maior esmero. Via-se que era homem abastado. As roupas, graves no corte e nas cores, eram de melhor fazenda e do mais perfeito acabado. Naquela manhã trazia uma longa sobrecasaca abotoada até a metade do peito, deixando ver meio palmo de camisa, infinitamente bordada. Entre o último botão da sobrecasaca e o último colarinho, fulgia um brilhante vasto, ostensivo, escandaloso. Um dos dedos da mão esquerda ornava-se com uma soberba granada. A bengala tinha o castão de ouro lavrado, com as iniciais dele por cima, de forma gótica. Jorge conheceu Procópio Dias no Paraguai, onde este fora negociar e triplicar os capitais, o que lhe permitiu colocar-se acima das viravoltas da fortuna. Travaram relações não íntimas, mas frequentes e agradáveis e até certo ponto úteis a Procópio Dias, que obteve de Jorge mais de uma recomendação. Não obstante a frequência das relações, estavam longe da amizade estreita, e isso não por esforço de Procópio Dias, cujas maneiras fáceis assediaram por muito tempo a inexperiência de Jorge. O motivo de Procópio Dias cessou com a guerra, desde que com a guerra cessara também o interesse mercantil. Jorge não tinha motivo contra ele. Quando o conhecera, estava no período melancólico. Ainda não respondeu à minha suspeita, disse Jorge, dando o braço a Procópio Dias. O namoro? Sim. Nem sombras disso, meu caro. Ou antes, creio que vou entrar para um convento. É a minha última ambição. Procópio Dias tinha 2 credos. Era um deles o lucro. Mediante alguns anos de trabalho assíduo e finuras encobertas, viu engrossarem-lhe os cabedais. Em 1864, por um instinto verdadeiramente miraculoso, farejou a crise e o descalabro dos bancos e retirou a tempo os fundos que tinha em um deles. Sobrevindo a guerra, atirou-se a toda a sorte de meios que pudessem tresdobrar-lhe as rendas, coisa que efetivamente alcançou no fim de 1869. A não ser o segundo credo, é provável que Procópio Dias só liquidasse com a morte. Tendo chegado a uma posição sólida, aos 50 anos, achou-se diante de outra riqueza, não inferior àquela, que era o tempo. Ora, o segundo credo era o gozo. Para ele, a vida física era todo o destino da espécie humana. Nunca fora sórdido. Desde as primeiras fases da vida, reservou para si a porção de gozo compatível com os meios da ocasião. Sua filosofia tinha 2 pais, Luculo e Salomão. Não o Luculo general, nem o Salomão piedoso, mas só a parte sensual desses 2 homens, porque o eterno feminino não o dominava menos que o eterno estômago. Entre os colegas de negócio foi sempre tido como um feliz vencedor de corações fracos e, ao invés de outros, não punha nisso a menor vaidade ou gloríola. Preferia a cautela e a obscuridade, não em atenção ao pudor público,
mas porque era mais cômodo. Nenhuma diva mundana teria jamais a audácia de cortejá-lo na rua ou sorrir-lhe simplesmente. Perdia o tempo e o sacerdote. Gozava para si, que é a perfeição sensual. Não conhecia Jorge nem a vida nem o caráter do outro. Procópio Dias tinha o pior mérito que pode caber a um homem sem moral. Era insinuante, afável, conversado, tinha certa viveza e graça. Era bom parceiro de rapazes e senhoras. Para os primeiros, quando eles o pediam, tinha a anedota crespa e o estado vil. Se lhes repugnava isso, usava de atavios diferentes. Com senhoras era o mais paciente dos homens, o mais serviçal, o mais buliçoso, uma jóia. Ninguém o vê, dizia ele, daí a 2 horas, à mesa do almoço de Jorge, na casa da Rua dos Inválidos. Não conheço os seus amigos de outro tempo, mas devo crer que todos lhe censuram essa vida de bicho do mato. Nos teatros, nunca vai aos teatros? Quase nunca. Vamos hoje? Corruptor, disse Jorge sorrindo. De noite foram ao teatro. Procópio Dias estava de veia. A palestra, a cena, o próprio tempo, tudo conspirou para dissipar as sombras de melancolia que a manhã acumulara na fronte de Jorge. Não se deixa apodrecer na obscuridade, que é a mais fria das sepulturas, dizia Procópio Dias à mesa de um hotel onde fora cear. Jorge não comeu nada. Malgrado o prazer que achava em estar com ele, não quis aceitar-lhe o obséquio da ceia, apesar de lhe ter feito o do almoço. Procópio Dias percebeu isso mesmo, mas não se molestou. Abaixou a cabeça, deixou passar essa onda de desconfiança e surgiu fora, a rir. Saíram dali 1 hora depois. A evocação da Tijuca tinha se esvaído. Jorge deixou-se persuadir dos conselhos do outro. Abriu mão do último livro planeado, contentando-se com tê-lo vivido. Demais, o tempo ia minando a antiga sensação e a vida social tornava a prendê-lo em suas malhas. Entre as pessoas que tornou a ver, figurava a mesma Eulália, com quem a mãe quisera casá-lo alguns anos antes. Eulália não ficara solteira, estava na lua de mel, uma lua de mel que durava mais de 1 ano. O casamento fora a vara mosaica, mediante a qual se lhe abrira no coração uma fontezinha de ternura. Encontraram-se num baile. Nenhum deles sentiu acanhamento. Como nunca chegaram a tratar dos projetos de Valéria, puderam falar com a mesma isenção de 1866. A diferença é que Eulália, que era feliz, exagerava a felicidade para melhor mostrá-lo a Jorge e convencê-lo de que antes ganhara do que perdera com a recusa dele. Vá lá à Rua de Olinda, disse a moça. Quero mostrar-lhe meu filho. Jorge foi. Eulália mostrou-lhe o filho, criança que valia por 2, tão gorda e vigorosa era. Jorge chegou a pegar nele, mas não sabia ver-se com as rendas, os babados, as fitas. Eulália, que possuía já toda a destreza materna, tomou-lhe das mãos. O senhor não entende disso, disse ela. E depois de consertar a touca da criança, beijou-a muitas vezes, riu-se para ela, fez-lhe um monólogo, tudo com uma graça e poesia que Jorge estava longe de lhe supor 5 anos antes. Ele contemplava essa jovem mãe, elegante e natural, e sentia-se tomado de inveja e cobiça. A felicidade é isto mesmo, pensou ele. Voltou lá algumas vezes, fez-se íntimo da casa. Começou a receber também. Viu entre os frequentadores de sua casa o pai de Estela,
que achou nele a benevolência do desembargador. O senhor Antunes era conviva certo ao almoço dos domingos. Dava-lhe notícias do genro e da filha. Ele pranteava, ainda que mera esvaída, e achava não sei que dolorido prazer em falar de Estela ao genro de suas ambições. Demais, era um como o desforço do outro, a respeito de quem aventurou mais de uma queixa. Jorge, porém, ouvia-o sem lhe responder nada. No meado do ano de 1871, fez Jorge uma excursão a Minas Gerais, com o fim de ajoelhar-se à sepultura de sua mãe, cujos ossos transportaria oportunamente para um dos cemitérios do Rio de Janeiro. A excursão durou 6 semanas. Jorge visitou alguns parentes e regressou nos princípios de agosto. Um incidente transtornou-lhe os planos.